Olá pessoal, saudações, bem-vindos ao Autismo para Todos. A luz aqui não tá muito boa hoje, mas é o jeito. Vamos falar sobre desfraude. Eu vou contar detalhadamente como foi o do meu, mas nem tudo é aplicável para todos. Como nós sabemos, o autista, ele é muito, o autismo ele é muito específico em cada um e o autista é muito singular. Então, há coisas que se aplicam para todo mundo, né? Como é a regra do reforçador, né? Muitas coisas são aplicáveis a todo mundo. Mas as proporções, os momentos, as janelas de aplicação, elas são muito individuais. Então, vamos falar sobre esse desfraude. Especificamente para os autistas. Então, se o seu é pequenininho, acabou de ser diagnosticado, então, há coisas que você deve já começar a fazer, porque depois complica, não é? O meu na última sexta-feira, né? O momento desse vídeo publicado é no domingo, então não é essa sexta, agora 2 dias atrás, é 10 dias atrás, né? Que aconteceu onde eu tenho como um marco que ali consolidou, certo? Então, o sentar no vaso, o comer, ele necessita de uma caminhada de seguranças muito fortes. Eu conversando com um pai essa semana, né, falou sobre o filho já quase adolescente, então ele com seletividade alimentar. Então eu disse, ó, brincar com alimento. Você não pede para a criança, né, comer. É como uma pessoa que está precisando de mais de uma coisa ou tem trauma com aquela coisa, você deixa ela falar. Você não pressiona para ela falar, certo? Então, o colocar uma comida na boca, olhar para a comida, ver a textura dela, perceber a textura dela, sentir a textura, são duas coisas diferentes. Então, isso mexe. O que é que está entrando em mim? Coloquei na minha boca. Isso tem um grau de intimidade absurdo, né, com você e o alimento. Não é fácil para o autista, com aquele monte de percepções mais aguçadas do que você. O desenho que se faz daquela comida, o que ele enxerga naquela comida, as sensações que ele sente que você jamais sentirá. Então, isso traz uma complexidade imensa, isso mexe demais com diversas partes do cérebro, assim como a fala, que também não é simples. Insisto, não é simples. Desfraude. A criança ela vai usar fralda durante um tempo, né? Todo mundo, você já sabe disso com relação à criança, né, típica, começa a andar, tá de fralda, daqui a pouco aprende a falar xixi, cocô, perceber as sensações. Você ensina ela, ó, eita, fez xixi, fez cocô, isso é até intuitivo. Você fala. No que você está vocalizando essas atuações, a criança vai aprendendo. Fiz xixi, fiz cocô, fiz xixi, fiz cocô. Né? Chega um momento em que você vai retirar aquela fralda, vai colocar a calcinha ou cueca e vai dizer à criança: quiser fazer xixi, avisa para ir no banheiro. Xixi é no banheiro, cocô é no banheiro. E o que é que acontece? Escapes. A criança faz xixi na roupa íntima, ou faz cocô, ou começa e termina em outro lugar, não dá tempo de segurar, ela ainda está aprendendo sobre aquelas sensações. Ela está aprendendo as sensações. No autismo, como essas sensações, elas
não são instintivas naturalmente. Às vezes, por exemplo, está com fome e está chorando, e ele não consegue dizer que está com fome, ainda que seja vocal. Ele está com sede, ele está com uma dor. Ele não tem a percepção de enquadrar aquilo num conjunto de palavras e transmitir o que está sentindo com aquela percepção. Entende? Então, aí é mais complexo, porque veio e sujou. Você tem que ter muita paciência, muita cautela, para não criar alardes que façam essa criança reprimir-se. Você fez xixi de novo aqui. Eu já disse que é isso. O russo ou mandarim é mais claro do que o que você está falando para a criança autista. Você está atrapalhando ela com um monte de palavras que você está falando e ainda tem o tom. Ele não, se ele já estiver percebendo a prosódia, nos momentos em que você chama a atenção dele, você muda o rosto, ele ainda não entende emoções, mas ele começa a entender que aquela cara não é boa, aquela cara é de me saculejar, aquela cara é de falar alto comigo e doer. Ele não está aprendendo sobre fazer cocô ou não. Ele está aprendendo sobre sofrer. Isso dói, isso é ruim. Ele sabe que aquilo é ruim. E pode haver uma crise. Então, sem alardes. E o alarde inclui a forma como você vai limpar aquilo. Se for muito trabalhoso você mostrar à criança, olha o que eu tenho que fazer, olha. Você fez cocô aqui e eu tenho que lavar tudo, né? Porque eu tenho mais problemas que você e eu preciso limpar a casa toda se você fizer xixi aqui. Então, a nossa forma às vezes é extremamente agressiva, ainda que silenciosa. Ok? Esse é um dos pontos. Então, vai haver escapes. E muitos. Não são poucos. Ele aprender pouco a pouco a ter aquela sensação. Ou perceber qual das duas sensações é, xixi ou cocô. E se não for vocal, complica ainda mais. Por quê? Porque você vai ter que fazer uma tabelinha. Você vai ter que anotar. Se você souber fazer isso de cabeça, sem erro, tranquilo também. Mas começa a beber água toda hora. De quanto em quanto tempo faz xixi? Eu tenho que perceber isso já desde a fralda. Qual o horário do cocô? É regular ou irregular? Quais são as probabilidades? Né? Para isso há de haver uma dedicação. Né? Dentre tantas coisas, ainda tem isso. Né? Então, tem que anotar. Descobrir qual é o perfil daquela criança. E ficar levando ela para o banheiro de forma corriqueira. Vamos fazer xixi, vamos fazer cocô. Senta. Meninas têm uma facilidade maior nisso aí, porque ela vai fazer as duas coisas sentada. Menino, ele é ensinado que cocô é sentado, xixi é em pé. Muito embora, se você perguntar a qualquer urologista, né, todo mundo diz, ó, o homem deve fazer xixi sentado, principalmente depois de certa idade, porque ele consegue esvaziar totalmente, né, e não vai ter problemas mais cedo. Ele vai ter problemas um pouquinho mais tarde. Então, é bem melhor que, se possível, né? Isso aí depende de cada família, você aceitar isso ou não, se ele tentar fazer isso sentado. Por quê? Porque no relaxamento do xixi vem o cocô. Ou no relaxamento do cocô, ele vai fazer xixi e vai sentir seguro. Há suportes para isso, né? No banheiro, há adaptadores para sentar, mas o adaptador e essa coisa para o autista não é o ponto. Sabe por que não é o ponto, gente? Tem um vídeo meu sobre o vaso. Eu comprei um vaso para o meu,
Porque ele começou a usar cueca, certo? Comprou a própria cueca na feira, a gente olhou, ele escolheu, se viciou em comprar cueca. Comprar cueca, quer comprar cueca? Comprar cueca. Você quer qual? Vamos comprar cueca. Vamos guardar a cueca. Vamos botar a cueca. Tirar a fralda para botar a cueca. Vamos botar a cueca. Tirou a fralda para botar a cueca. Teve xixi em cueca? Teve xixi em cueca. Para dormir? Queria fralda. Ok, vamos lá, vamos tentar. Vai para algum lugar, usar cueca. Diz, olha, eu esqueci cueca. Eu esqueci a fralda, trouxe a cueca. E quase crise. Encontrei uma cueca ali, uma fralda. Desculpa. Escondido. Escondido. Então você vai lá, pega. Encontrei uma. O pacote de fralda estava ali, mas tem as cuecas que foram compradas. Então, antes disso teve o vaso. Comprei um vaso sanitário para ficar ambulante dentro de casa. Ele podia ou não fazer cocô nele, mas se aproximar dele. Então, havia um suporte meu em que ele sempre gostou de fazer cocô encostado, a barriga encostada em algum lugar, de fralda. Quando começou a usar cueca, aí começou rapidamente a aprender a fazer xixi no banheiro, né? Nisso aconteceram vários escapes do xixi, ok, normal. E na hora do cocô, prendia. Prendia. E pedia para botar a fralda na hora de fazer o cocô. Ok? Ofertava cueca, não quer, botava a fralda. Fazia o cocô tranquilamente. Nisso, havia o treino de sentar no vaso. Sentar no vaso, sentar no vaso. Não conseguia, não conseguia. Hoje não, amanhã não. No terceiro dia, fralda. Né? E uma continuidade, uma consistência. No dia seguinte, fazer cocô, sentado no vaso. Sentar 20 minutos, 40, com uso de reforços. Né? Tinha um tipo de livro que ele gostava, eu comprava, deixava guardado. Ele não ganhava, eu mostrava foto. Você vai ganhar esse gibi ou esse livro quando fizer cocô sentado. Ele aprendeu a dizer isso, cocô sentado. Né? Livro 18, livro 19, livro 20, gibi tal, gibi tal, gibi tal. Né? Então, a ponto de ele fazer de fralda sentado, no momento em que ele ganhou um da Mônica, foi da Magali. Da Magali, ele, né, ganhou na hora que estava fazendo, porque a reforçador tem disso, já estava separado, escondido, né, a poucos centímetros. Na hora que começou a fazer, sentado no vaso de fralda, isso no vaso ambulante, né? No vaso, estava até aqui perto, aqui, do lado dessa cadeira aqui mesmo. Então, fez, e ele foi recompensado, a atitude foi reforçada naquele instante. Ele fez cocô sentado. Tirar a fralda já era um passo, um outro passo. Porque tem que, não é só obedecer à velocidade. Há etapas psicológicas que têm que ser vencidas. Né? Então, sentar, tá a fralda acabou. Acabou a fralda, não tem. Tem que fazer sentado. Fez na escola, fez um pouquinho em casa, em um dia. 3 dias sem querer fazer em casa, usa a fralda. E aí você vai galgando e vai alcançando metros disso, né? Vai ganhando espaços. Então, com o tempo, e vendo, ele precisa ver, em concreto. Ele precisa ver você fazendo cocô. Ele precisa ver você fazendo xixi. Né? Nessa modelagem, você tem que mostrar como é. Né? Se você vai mostrar como é que faz essa atividade, e por que o cocô não?
É o cocô, sim. Você sentado lá, sem roupa, igual a ele, sentado para ele ver. E ver o resultado. E querer olhar como é, mais próximo. Faz parte. Então, isso vai criando a segurança, a ponto dele, quando está sentado, permitir-se relaxar ao ponto do cocô bater na água e tá tudo certo. E continua. E continua. Né? Então, quando chegou o momento em que fez, ele fez e pediu, né? Pediu, cadê o livro? O livro tal, né? Cocô, livro tal. Imediatamente, quando me virei que olhei o cocô, o livro estava escondido nas costas, tome. Ganhou o livro, lavar bumbum agora. Então, e consolidou-se, agora de forma corriqueira, sempre que vai fazer cocô. Né? Quando a fralda acabou, chegou a fazer cocô na cueca. Né? Na cueca não pode, cueca não é para fazer. Mostrei que sujou, que não podia, tinha que fazer sentado. Então, e não é comparar, dizer, fulaninho faz, você tem que fazer. Não, é ele com ele. Né? É ele com ele. Não é que coleguinha fez, não é isso. É ele com ele. Na análise do comportamento, é ele com ele. A comparação é essa. Então, eles conseguem, gente. A capacidade tem. Só que as coisas às vezes são tão profundas, a percepção é tão ampla, que pesa mais. Do mesmo jeito que você diz, como as pessoas dizem que são mais inteligentes do que os outros, né? Eu digo que não, porque eles são mais focados, né? São focados nos assuntos que eles gostam. Então, não é questão de inteligência, é foco. Eles têm uma percepção imensa das coisas. Então, o processamento, às vezes, é mais profundo, às vezes é mais demorado. A resposta é mais demorada porque é mais complexo. Né? As coisas não são simples assim. Então, com ele, né, aconteceu dessa forma, teve um lapso temporal maior, mas que ele teve êxito. Né? O, o manejo da compra da cueca que ele gostou, ele escolheu as cores que queria usar, o modelo que queria usar, né? O momento de sentar, né? Aí, o esconder de fralda, o aparecer de surpresa de fralda, estava em algum lugar que não tem fralda aqui. Né? Cadê a fralda daqui? Eu dei um neném, tinha um neném desse tamanho, pequenininho, que estava chorando fazendo cocô. Ele usou a fralda, era neném. Você não precisa. Né? Ok. E por aí vai, gente. Como é que foi o de vocês? Já desfraudou? Conta aí pra gente nos comentários para todo mundo ver, certo? E qualquer coisa pode nos contatar, pode falar com a gente no que pudermos ser úteis, seremos, ok? Forte abraço em todos, tudo de bom. Tchau, tchau.